Buenas. São poucas as certezas da vida. Dizem, e eu concordo, que quase tudo é relativo. E o que é relativo pode ser também duvidoso e até polêmico. Depende do olhar, da referência. De repente, o que era certeza absoluta pode passar a ser dúvida. Hoje eu mando notícias do Equador para falar da ilustre e agora também relativa linha do Equador. De uns tempos para cá, a maior referência do país passou a ser questionada, virou dúvida. Assim como os estrangeiros, às vezes acham que todo brasileiro é bom de bola ou que toda brasileira sabe sambar, eu também pensava que todo equatoriano saberia dizer por onde passa exatamente a linha que leva o nome do país deles. Em outubro de 2006 eu estive no meio do mundo. Quer dizer, eu estive na linha que divide o mundo em dois. A minha ideia era investigar o que está sendo feito para colocar a linha no lugar exato. Daqui a pouco eu vou explicar melhor essa história. Hoje, aqui no Brasil, eu converso com o equatoriano Mário Rivera e com a mulher dele, a carioca Rita. Ele é médico e veio para o Brasil há 18 anos. Ela trabalha como administradora da clínica do marido. Por incrível que pareça, Mário é um dos poucos equatorianos que sabem por onde passa a verdadeira linha do Equador. O centro do mundo. Se eu fosse falar isso na língua dos índios colorados, eu diria apenas Quito. Pois Quito é a capital do país, com mais ou menos 2 milhões de habitantes. A cidade é o patrimônio histórico mais bem preservado da América do Sul. A colonização espanhola, que começou por aqui em 1534, deixou muitas marcas. E, por conta delas, a cidade entrou na primeira lista de patrimônios culturais da humanidade. Isso em 1978. Quito é a cidade mais bonita do mundo, né? Segunda pode ser o Rio. Né? Obrigado. Mas, Quito é uma cidade muito acolhedora, né? É uma cidade de contrastes, contrastes belíssimos, na minha opinião. Temos a parte colonial, temos uma área moderna, uma cidade muito dinâmica, está sempre em movimento, uma cidade muito rica em história, né? É uma cidade que promete muito para o futuro também. O centro de Quito mesmo, a cidade é uma cidade limpa. Eles se preocupam muito com esse detalhe de... Como nós aqui qualquer coisa você chupa um chiclete, pega, joga o papel no chão, né, na rua, em qualquer lugar. Lá raramente você vê. Eles são incapazes de sujar qualquer canto. Quito não fica no meio do mundo, mas está bem perto. Com a bomba não. Antes da bomba ele disse que se meta. Sim, desde da bomba já mais arriba já não há outra entrada. E aí esta corre assim. E aí para ¿Por qué tanto tránsito? Sí. Porque acá abajo hay muchas comidas típicas, hay muchas artesanías, todo, entonces toda la gente viene a visitar acá. Buenos días.
A 13 quilômetros da capital, existe um parque que eles, por aqui, apelidaram de cidade. Ciudad Mitad del Mundo. Cidade metade do mundo. Olá. Olá. Como chama? José Manuel. Eu vim conhecer o monumento que marca o local exato por onde passa a linha que divide o mundo ao meio. Não vem nada. Oi, Lola. Viemos amigos já. Bom, local exato é modo de falar, porque isso é o que se acreditava até alguns anos atrás. Em 1736, chegou ao Equador a primeira missão geodésica, ou seja, a primeira missão que tinha como objetivo estudar as dimensões da Terra. Abre o braço. Oi, bem. Mira, que desde el rato que entré a tu casa, todo lo que tienes es mío, gracias. Era um grupo de franceses e espanhóis que veio até aqui para traçar um arco de meridiano que comprovasse o formato redondo do nosso planeta. O tal arco é justamente a linha do Equador. E o monumento de 30 metros só foi construído 100 anos depois. Você foi à metade do mundo, Rita? Fui. Foi? Fomos. Fui logo na primeira vez que estive em Quito e eu acho que mais umas 2 vezes fomos. Uhum. Gostou? Adorei. É super interessante você poder, né, abrir um pouco as pernas, já está nos 2 lados do mundo. A sensação, né, de estar nos 2 hemisférios. Você colocou um pé no hemisfério sul, outro pé no hemisfério norte, você tirou aquela foto tem que clássica? tirar, todo mundo que chega por lá tem que fazer isso, né? Porque senão ir a Roma e não ver o Papa, né? Tem que colocar então, um pé. Então eu tenho que voltar lá, porque eu esqueci de tirar essa foto. Oh, por favor. Le esperamos por aí. A verdade é que o tão visitado e festejado monumento é meramente figurativo. Ou seja, La Ciudad Mitad del Mundo, ao contrário do que sugerem o nome, o monumento, a festa e a presença dos turistas, também não fica na metade do mundo. Essa é a missão que Cristóbal assumiu para si. O meio do mundo no lugar preciso. Ele garante que a cidade metade do mundo está 240 metros abaixo da verdadeira linha do Equador. Pasa que mira, aquí es tan grande todo, Huachalá es la casa de la hacienda más grande del Ecuador y el mantenimiento es igual de grande. Entonces, cada cosita, mira el techo, cómo le tenemos que dar mantenimiento, ¿no? Para encontrar com o Cristóbal, eu saí da cidade metade do mundo e vim até Huachalá, que é a fazenda mais antiga do país. Fica bem perto de uma cidadezinha chamada Cayambe. Ele me explica que antigamente, quando alguém pedia alguma coisa e o outro negava, o pedinte insistia. Não te pido, Huachalá? Algo como, não te peço nada demais. Isso porque Huachalá é uma fazenda enorme. Cristóbal mora aqui. Hoje a fazenda funciona como hotel e também é um pouco de museu, centro cultural. Estas son piezas arqueológicas encontradas aquí en la hacienda Huachalá, en diferentes excavaciones que se han realizado, y pertenece a la cerámica pre-inca de la cultura Cayambe, algunos siglos antes de la llegada de los incas, quienes también se asentaron en este sitio, pero ellos solamente estuvieron alrededor de 15 años en este sector, ya que inmediatamente vienen los españoles, construcción de la iglesia y de todo el complejo de la hacienda Huachalá. Ya es una construcción colonial sobre una construcción prehispánica. Y estos son los vestigios
que podemos ver, algunos de ellos, ¿no? Como estos pondos de acá también, estos de cerámica grandes, que fueron utilizados por los indígenas inicialmente para fermentar la chicha de maíz, es como la cerveza de maíz, y posteriormente los españoles usaron para poder dar el tinte a los textiles que se producían aquí en Hacienda, porque era básicamente de producción lanar, y esos textiles eran exportados hacia Europa. Em 1986, outro grupo de franceses chegou ao Equador para uma nova missão geodésica. Dessa vez, claro, com uma aparelhagem muito mais moderna. E o que eles perceberam é que seus compatriotas de 2 séculos atrás tinham cometido um pequeno engano em relação ao meio do mundo. Essa história não é segredo para ninguém. No entanto, é pouquíssimo divulgada. Tem gente que sabe, mas não liga. Tem gente, muita gente, que não faz a menor ideia. E eu posso estar enganado, mas acho que ninguém dá tanta importância a essa descoberta quanto Cristóbal. É curioso pensar na controvérsia que pode gerar a linha do Equador em pleno século XXI. Sim, porque os incas já haviam construído um marco preciso na metade do mundo mais de 1000 anos atrás. Essa discussão está rendendo e vai continuar daqui a pouco. Hoje eu estou conversando aqui no Brasil com o equatoriano Mário Rivera e com a mulher dele, a brasileira Rita. Equador significa igualar. Igualar o norte e o sul, igualar os ricos e os pobres. Cristóbal, o melhor amigo que eu fiz por lá, leva o nome do país bem a sério. As terras que dividem o mundo em dois. Bem que poderiam ser as terras que igualam. Ou melhor, las tierras del Equador. Essa região ficou conhecida assim depois que foi traçada a linha que marca a metade do mundo. E daí saíram os nomes do país e da própria linha. É claro que o Equador não passou a ser a metade do mundo só depois que os europeus determinaram a localização da suposta linha. Cristóbal resolveu levar adiante a missão de fazer um monumento no lugar certo. Buenos días. O que ele defende é que o lugar preciso por onde passa a linha do Equador é o chamado Caminho do Sol. Descoberta de Cristóbal? Descoberta dos índios, há mais ou menos 1000 anos. Há quem diga que os incas foram os primeiros a traçar a linha que agora norteia Cristóbal. Mas também existe a teoria de que muito antes dos incas, outros indígenas já teriam achado a metade do mundo. Fato é que Cristóbal resolveu retribuir a sabedoria ancestral com a construção do relógio do sol no ponto certo. Aqui está exatamente a mitad. Sí, en este momento nos encontramos exactamente en el paralelo cero. Esto le convierte a este sitio en el primer monumento en la historia del Ecuador contemporáneo, el primer monumento turístico-cultural que se encuentra exactamente en la latitud cero. Ecuador representa lo que es la línea equinoccial. Supongamos, Ecuador viene de la palabra aequitas, que significa igualdad. Ecuador significa igualador.
Y para nosotros la línea equinoccial es la línea que une al mundo, los dos hemisferios, para construir un mundo. A metade do mundo, mundo dividido ao meio, um mundo pela metade, eu fico pensando na quantidade de significados que uma simples linha, totalmente imaginária, pode gerar. Linha essa que está entranhada, digamos assim, na identidade nacional do país. E o mais curioso é saber que a linha do Equador não é só do Equador. Passa por vários outros países, inclusive pelo Brasil. O Equador foi escolhido para ser o detentor da linha mais famosa do mundo, simplesmente por causa da natureza. É que essa área é cheia de montanhas que são pontos fixos de referência. E por causa delas, ficava mais fácil de localizar a linha, né? Muito bem, a linha do Equador não podia estar em melhor posição. Está bem no coração da minha pátria, e acho que Equador é associado no mundo todo por esse fato, né? Pelo fato de estar atravessado por a linha do Equador. Se formos considerar a milímetros, a metros, a questão, claro que há uma divergência entre a parte científica e a parte turística do assunto, né? Mas eu não consigo ver mais o monumento da linha do Equador em outro lugar que não seja aquele que está aí. Cristóbal trouxe um grupo da Organização Mundial de Turismo para conhecer o complexo arqueológico de Pambamarca, um dos maiores da América do Sul. Y estos son los sitios posiblemente más importantes de todo el complejo. Geográficamente aquí podemos reconocer a este contexto arqueológico. Allá tenemos las montañas de Mojanda, esas que están ocultas allá en el norte. Muitas comunidades indígenas ainda moram aqui nessa região. Hoje em dia, os índios do Equador, em geral, vivem em condições difíceis. Así como acontece en casi toda América Latina, ¿no? Bueno, los indígenas hasta el momento sobreviven, viven aquí y han vivido por muchos años con prácticas agrícolas y ganaderas, sobre todo agrícolas. Aquí siembran algunos productos como las papas, la quinoa, los chochos, en las partes bajas del maíz, en la parte alta siembran también cebollas, la cebolla blanca. Siembran también algunas gramíneas como la cebada, el trigo, la avena. Sin embargo, estas poblaciones cada vez van careciendo de agua y ese es el principal problema. Entonces, una de las cosas que afecta al agua, ¿no?, a la disponibilidad de agua, es que la frontera agrícola va subiendo y va usando los terrenos, va usando el suelo. Entonces, cada vez hay menos retención de humedad en los suelos, debido a que los páramos son destruidos. Por lo tanto, el turismo es una política emergente que puede ayudar al salvamento de los páramos y, lógicamente, al salvamento del agua. Por eso el turismo es una práctica limpia, sana, integradora y que rescata la cultura, la identidad cultural de nuestros pueblos, de los indígenas y todos los que conformamos la comunidad americana. E isso é algo que vem desde a escola, desde os primeiros anos, né, onde nos fazem, por exemplo, olhar com admiração a Atahualpa, né,
olhar com admiração a cultura dos quitos, né? Nos fazem perceber que todos somos equatorianos. Daí, com umas características que quem visita Equador deve perceber, o nacionalismo que temos, ou seja, uma coisa que para mí es fabulosa, digamos. Llevamos el corazón repleto de Ecuador. Esta cabaña funciona como un reloj del sol, justamente para dar ese diálogo de lo que son las costumbres de las comunidades con el conocimiento ancestral que tenían, relación sagrada con el sol, el cual antiguamente era el dios, ¿no? Para todos lo más común es la luz solar, pero es lo menos evidente. Es la fuente de luz, ¿no? Nosotros somos luz solar transformada y de aquí parte todo un conocimiento en la matemática, la astronomía, la geometría y también la fuente espiritual de los pueblos, la religiosidad, el cristianismo, el judaísmo, el budismo. Todas esas religiones tienen antecedentes solares, porque esta es la fuente de vida, esta es la fuente de luz, la fuente de energía, la radiación solar, ¿no? Entonces, en la cabaña tenemos diferentes elementos que no solamente son estructurales, sino también simbólicos. Supongamos estos 4 árboles son quichuar y representan a los puntos intercardinales. Entonces, aquí el sol nos señala también la hora del día, y cuando el sol se ubica en el cenit, la luz cae perpendicularmente cuando es marzo 21 y septiembre 23, ¿no? Entonces, tiene algunas funciones y algunos objetivos de la construcción de este refugio. Infelizmente, o Equador de igualitário não tem muita coisa, pelo menos no que diz respeito à situação social do país, que tem 13 milhões e meio de habitantes. Quase metade da população equatoriana vive abaixo da linha de pobreza, com menos de $2 por dia. Entre os indígenas, esse número sobe para mais de 80%. Eles representam 1/4 da população do Equador. Mucha gente habla de la problemática siempre, pero son muy pocos los que hablan de los recursos y de la potencialidad de los recursos, porque es fácil tener una posición negativa, simplemente hay que ser perdedor. Pero para tener una posición positiva, ¿no?, optimista, uno tiene que tener conocimiento, porque tiene que dar solución a las cosas y optimizar, y uno tiene que imaginar, tiene que tener creatividad, porque ahí nacen las ideas, ¿no? Entonces, esa es otra predisposición del ser humano, una predisposición a tener otro estadio de madurez. Lá pelas tantas, eu quis saber do Cristóbal por que, afinal, ele andava tão empenhado em colocar o monumento que marca o meio do mundo no lugar exato. Ele então disse o seguinte: o meu compromisso está ligado à minha identidade. O nome do meu país é Equador, então essa é a minha missão e também a minha obrigação. Eu tenho que cumprir com os meus deveres para poder ganhar o direito de ser chamado de equatoriano. Palavras do Cristóbal. Quito me surpreendeu. A começar pelo fato de que eu estava 2.800 metros acima do nível do mar e não senti nada. Dor de cabeça zero, mal-estar nenhum. Segunda surpresa. Abri uma revista com a programação cultural da cidade e olha o que tinha de peça de teatro, peças grandes e outras aparentemente num circuito mais alternativo, show musical, exposições, tinha muita opção de lazer cultural. Surpresa número 3, barulho. La Paz, na Bolívia, é barulhenta. Caracas é muito barulhenta. O Rio de Janeiro nem se fala. Quito não, cidade sossegada.
Surpresa número 4, sujeira. Na maioria das que eu conheci na América Latina tem bastante rua suja. Cidades muito interessantes, pero sujinhas às vezes. Quito, não. Surpresa número 5, o meu ouvido lá nem precisou de tempo para se acostumar ao ritmo local da língua espanhola. Achei muito fácil, muito fácil. E a melhor surpresa, pelo menos para o meu trabalho, a 6ª e última surpresa que eu queria contar agora é a seguinte. Me pareceu que o estrangeiro em Quito não chama atenção. E isso, para quem está documentando a realidade, né, é importantíssimo. Quito é discreta. Que me desculpem os espalhafatosos, mas discrição, para mim, é fundamental.